O Oceano Pacífico foi um cemitério de navios durante a Segunda Guerra Mundial. Porta-aviões, cruzadores, encouraçados e destroyers desapareceram sob as ondas em batalhas que decidiram o destino de nações inteiras. Para a maioria das tripulações, sobreviver a uma grande batalha já era um feito raro. Sobreviver a várias, quase impensável. E ainda assim, houve um navio, e homens a bordo dele, que atravessaram praticamente toda a guerra, do primeiro ao último grande confronto, e permaneceram de pé. Esse navio era o USS Enterprise. Conhecido pelo apelido que misturava orgulho e superstição, The Big, o USS Enterprise não foi apenas um porta-aviões. Ele foi uma presença constante nos momentos mais críticos da guerra no Pacífico. Estava lá quando tudo começou. Estava lá quando a maré virou. E, de forma quase inacreditável, sobreviveu até o fim. Mas esta não é apenas a história de um navio. É a história dos marinheiros que viveram dentro dele. Homens que enfrentaram ataques aéreos repetidos, explosões no convés, incêndios incontroláveis, noites sem dormir, companheiros mortos a poucos metros de distância, e que, mesmo assim, continuaram voltando ao mar. Quando os Estados Unidos foram atacados em Pearl Harbor, em dezembro de 1941, o Enterprise já estava em movimento. Por puro acaso, ou destino, ele não estava no porto naquele domingo. Isso salvou o navio. Mas não poupou seus homens da guerra que viria a seguir. Pelo contrário. O Enterprise passaria a carregar um peso que poucos navios suportaram, estar sempre na linha de frente, quando ainda não havia outros para substituí-lo. Ao longo da guerra, o USS Enterprise participou de mais batalhas importantes do que qualquer outro navio americano no Pacífico. Foi atacado repetidas vezes. Sofreu danos severos. Perdeu aviadores, mecânicos, artilheiros, oficiais e marinheiros comuns. Em diversos momentos, parecia condenado. Em alguns, literalmente escapou por minutos. E ainda assim, continuou. Para os homens a bordo, essa sobrevivência contínua criou uma relação quase mística com o navio. O Enterprise passou a ser visto não apenas como aço e máquinas, mas como algo vivo, um lugar que protegia seus tripulantes, mesmo quando tudo ao redor parecia ruir. Ao mesmo tempo, cada nova missão trazia a sensação de que a sorte não poderia durar para sempre. Diferente de muitos outros porta-aviões, cujas tripulações foram substituídas após afundamentos ou longos reparos, os marinheiros do Enterprise viveram a guerra como uma sequência quase ininterrupta de combate, tensão e reconstrução. Eles não apenas lutaram em batalhas históricas, eles atravessaram a própria transformação da guerra naval, do choque inicial à supremacia aérea total dos Estados Unidos. Este relato vai acompanhar essa trajetória desde o início. Vamos entender como o Enterprise foi concebido, quem eram os homens que o tripulavam, por que ele se tornou tão vital logo nos primeiros meses do conflito, e como seus marinheiros aprenderam a sobreviver em um ambiente onde a morte era rotina. Vamos falar de medo, resistência, cansaço extremo, acima de tudo, continuidade. Porque sobreviver a tudo não significa sair ileso. Significa carregar marcas invisíveis, memórias difíceis e a consciência de que cada novo dia no mar poderia ser o último. Essa é a história dos marinheiros do USS Enterprise. Os homens que viram o Pacífico pegar fogo, e permaneceram a bordo enquanto o mundo ao redor mudava. E tudo começa nos dias imediatamente anteriores ao ataque que lançou os Estados Unidos na guerra. Nos dias que antecederam 7 de dezembro de 1941, o USS Enterprise navegava pelo Pacífico em uma missão aparentemente rotineira. O porta-aviões havia acabado de transportar aeronaves do Corpo de Fuzileiros Navais para a ilha de Wake, um pequeno ponto estratégico perdido no oceano. Era uma tarefa comum naquele momento de tensão crescente: reforçar posições avançadas, demonstrar presença, manter o Japão sob observação. A bordo, a tripulação não vivia em clima de guerra aberta. Havia preocupação, sim, mas ainda existia a crença de que, se o conflito viesse, ele começaria longe do Havaí. Os marinheiros cumpriam turnos longos, lidavam com o calor constante do convés de voo e aprendiam, na prática, a operar uma das máquinas mais complexas já colocadas no mar. O Enterprise era rápido, moderno e exigente. Servir nele significava viver em estado permanente de prontidão. Na madrugada de 7 de dezembro, o navio iniciou seu retorno a Pearl Harbor. O mar estava agitado, e nuvens baixas cobriam parte do céu. Como procedimento padrão, o Enterprise lançou aeronaves de reconhecimento à frente da frota. Esses aviões, caças e bombardeiros de patrulha, tornaram-se, sem saber, algumas das primeiras vítimas americanas da guerra no Pacífico.
Quando o ataque japonês começou, muitos desses pilotos estavam no ar, aproximando-se de Oahu. Eles encontraram um cenário que nenhum treinamento havia preparado para enfrentar: fumaça subindo do porto, explosões em terra e navios sendo atingidos em sequência. Alguns foram abatidos por caças japoneses. Outros, tragicamente, foram confundidos com inimigos ao tentar pousar e acabaram atingidos pela própria defesa antiaérea americana. Enquanto isso, no Enterprise, a notícia chegou de forma fragmentada. Relatos confusos. Mensagens urgentes. A compreensão gradual de que Pearl Harbor estava sob ataque real. O navio entrou imediatamente em estado de alerta máximo. Canhões antiaéreos foram guarnecidos. Aviões armados. Ordens transmitidas em tom grave. Pela primeira vez, os homens do Enterprise entenderam que não estavam mais em uma missão preventiva. Estavam em guerra. O porta-aviões não entrou no porto naquele dia. A ameaça de submarinos japoneses era grande demais. Em vez disso, o Enterprise passou horas patrulhando o mar ao redor do Havaí, tentando localizar uma frota inimiga que já havia desaparecido. Para os marinheiros, essa frustração foi quase tão pesada quanto o medo. A guerra havia começado, e eles não tinham conseguido proteger o porto nem responder ao ataque. Nos dias seguintes, o impacto psicológico se aprofundou. Notícias sobre a destruição em Pearl Harbor chegaram aos poucos. Navios afundados. Centenas de mortos. O USS Arizona reduzido a uma tumba em chamas. Muitos homens do Enterprise tinham amigos em outros navios. Alguns nunca mais os viriam. A sensação de ter escapado por acaso trouxe alívio, mas também um peso silencioso, uma consciência incômoda de que a sorte poderia se inverter a qualquer momento. A partir daquele instante, o USS Enterprise deixou de ser apenas mais um porta-aviões da frota. Ele se tornou um recurso crítico. Com vários encouraçados fora de combate e poucos porta-aviões disponíveis no Pacífico, o Enterprise passou a carregar uma responsabilidade desproporcional ao seu tamanho. Ele precisava estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Cobrir recuos. Apoiar defesas. Procurar o inimigo em um oceano imenso. Para seus marinheiros, isso significava algo muito simples e muito duro: não haveria descanso. A guerra, para eles, não teria intervalos claros. Cada missão podia levar diretamente a um combate. Cada dia no mar era vivido com a sensação constante de que o próximo ataque viria do céu, do horizonte ou das profundezas. E ele viria. Nos meses seguintes, o Enterprise seria lançado em uma sequência quase contínua de operações desesperadas, quando os Estados Unidos ainda estavam aprendendo a lutar uma guerra naval moderna. Seriam batalhas mal planejadas, vitórias improváveis, perdas dolorosas, e uma taxa de sobrevivência que começaria a parecer quase sobrenatural. Mas essa reputação ainda estava longe de se formar. Naquele final de 1941, o Enterprise era apenas um navio em alerta máximo, cercado por um oceano hostil, tripulado por homens que haviam acabado de perceber que sobreviver à guerra seria, antes de tudo, uma questão de resistência. E a primeira grande prova dessa resistência estava prestes a acontecer, em ilhas tão pequenas que mal apareciam nos mapas, mas que custariam caro demais para serem ignoradas. O primeiro grande teste para os homens do Enterprise veio rápido demais. Ainda em dezembro de 1941, enquanto a maioria do país tentava compreender o choque de Pearl Harbor, pequenas ilhas espalhadas pelo Pacífico tornaram-se pontos de resistência desesperada. Entre elas estava Wake Island, um atol remoto, defendido por um contingente reduzido de fuzileiros navais, praticamente isolado após o início da guerra. O Enterprise recebeu ordens de seguir naquela direção como parte de uma força-tarefa improvisada. A missão era clara no papel, mas arriscada na prática: levar reforços e tentar sustentar a defesa da ilha contra ataques japoneses cada vez mais intensos. Para os marinheiros, aquilo representava algo novo e inquietante. Não se tratava de uma grande batalha planejada, mas de uma corrida contra o tempo em um oceano já dominado pelo inimigo. A bordo, o clima era tenso. O navio operava no limite. Aviões eram lançados e recuperados quase sem pausa. Mecânicos trabalhavam exaustos, muitas vezes dormindo ao lado das próprias ferramentas. Os artilheiros permaneciam em postos por horas seguidas, atentos a qualquer ponto no céu. Ainda não havia rotinas consolidadas de combate. Tudo estava sendo aprendido sob pressão real. Antes que a força americana pudesse chegar a Wake, a situação em terra se deteriorou rapidamente. Ataques aéreos japoneses enfraqueceram as defesas. Navios inimigos cercaram a ilha.
Quando finalmente ficou claro que o resgate não seria possível sem riscos inaceitáveis, veio a ordem de recuar. Wake Island cairia poucos dias depois. Para os marinheiros do Enterprise, essa retirada teve um efeito profundo. Foi o primeiro gosto amargo da guerra, a constatação de que nem sempre era possível salvar aliados, mesmo com todo o esforço. Muitos carregaram esse episódio como um fracasso pessoal, ainda que soubessem, racionalmente, que as chances sempre foram mínimas. Mas a guerra não oferecia tempo para luto prolongado. Logo após Wake, o Enterprise foi deslocado para outra missão crítica: conter o avanço japonês em direção ao sul do Pacífico. A estratégia americana naquele momento era defensiva e fragmentada. Havia poucos navios, poucos aviões e informações incompletas sobre os movimentos inimigos. Cada operação era, em certo sentido, um salto no escuro. Em fevereiro de 1942, o Enterprise participou de ataques a posições japonesas nas ilhas Marshall e Gilbert. Foram incursões rápidas, quase experimentais, destinadas mais a testar capacidades do que a causar danos decisivos. Para os marinheiros, no entanto, esses ataques marcaram algo importante. Pela primeira vez, o navio havia levado a guerra diretamente ao inimigo. Essas missões também expuseram fragilidades. Aviões foram perdidos. Pilotos não retornaram. Alguns desapareceram no mar sem deixar vestígios. Cada ausência era sentida imediatamente a bordo. Em um porta-aviões, a tripulação não é apenas um número. Ela é uma comunidade fechada. Quando alguém não volta, o vazio se espalha pelos corredores, pelos alojamentos, pelo convés de voo. Ainda assim, o Enterprise continuou avançando. Não porque fosse invulnerável, mas porque não havia alternativa. Ele era um dos poucos instrumentos ofensivos disponíveis. Seus marinheiros sabiam disso. Sabiam que o navio estava sendo empurrado além do que qualquer manual previa. E sabiam que, se falhassem, não haveria substituto imediato. A cada missão, algo começava a se formar entre aqueles homens, uma resistência psicológica dura, quase silenciosa. Eles aprendiam a conviver com o medo constante, com a perda recorrente e com a sensação de que estavam sempre a um ataque de distância do fim. Não havia heroísmo teatral. Havia apenas continuidade. O Enterprise seguia em frente, acumulando cicatrizes invisíveis. E, sem que seus marinheiros pudessem saber, o navio estava se aproximando de um momento decisivo, uma batalha que mudaria o rumo da guerra no Pacífico e colocaria à prova, de forma definitiva, a ideia de que alguns homens realmente sobreviveram a tudo. Esse momento tinha nome, coordenadas e data marcada. E ele se aproximava rapidamente. Na primeira metade de 1942, a guerra no Pacífico caminhava sobre um fio invisível. O Japão havia avançado com rapidez devastadora, conquistando territórios e impondo derrotas sucessivas. Para os Estados Unidos, ainda em fase de reconstrução após Pearl Harbor, a margem de erro era mínima. E foi nesse cenário que o USS Enterprise foi lançado na batalha mais decisiva de sua história. E, para muitos de seus marinheiros, a mais traumática. A Batalha de Midway, em junho de 1942, não começou com tiros ou explosões, mas com informação. Pela primeira vez desde o início da guerra, os Estados Unidos sabiam onde o inimigo estaria, e quando. O plano japonês era atrair os porta-aviões americanos para uma armadilha e destruí-los de uma vez. O que os japoneses não sabiam era que essa armadilha havia sido parcialmente revelada. O Enterprise avançou rumo a Midway como parte de uma força reduzida, perigosamente pequena diante do poder inimigo. Seus marinheiros sabiam que estavam enfrentando algo diferente. Não era uma incursão limitada, nem uma missão defensiva. Aquilo era tudo ou nada. Se falhassem, o Pacífico Central estaria aberto ao Japão. Na manhã da batalha, o convés de voo do Enterprise tornou-se um espaço de tensão quase insuportável. Aviões eram preparados às pressas. Pilotos recebiam instruções breves, muitas vezes incompletas. Mecânicos trabalhavam em silêncio absoluto, conscientes de que cada detalhe poderia significar a diferença entre retorno ou morte. Quando os bombardeiros de mergulho do Enterprise decolaram, eles entraram em um céu vazio e confuso. Erros de navegação, falhas de comunicação e decisões tomadas sob pressão fizeram com que muitos esquadrões voassem por horas sem encontrar o inimigo. O combustível diminuía. A esperança também. Então, quase por acaso, o momento decisivo chegou. Os aviões do Enterprise encontraram os porta-aviões japoneses no instante exato em que estavam mais vulneráveis, com convés cheios de aeronaves abastecidas e armadas. O ataque que se seguiu foi rápido, violento e definitivo. Em minutos,
3 porta-aviões japoneses estavam em chamas. O equilíbrio da guerra mudou ali, naquele intervalo quase impossível de repetir. Mas a vitória teve custo. Muitos pilotos do Enterprise não voltaram. Alguns foram abatidos. Outros ficaram sem combustível e desapareceram no mar. Para os homens que permaneceram a bordo, o retorno incompleto dos esquadrões foi um golpe silencioso. Cada avião que não pousava era um nome a menos nos alojamentos, uma voz que não voltaria a ser ouvida. E a batalha ainda não havia terminado. No mesmo dia, o Enterprise tornou-se alvo. Aviões japoneses romperam as defesas e atacaram com determinação. Bombas atingiram o navio. Explosões sacudiram o casco. Incêndios irromperam no convés. Por momentos, pareceu que o Enterprise teria o mesmo destino de tantos outros porta-aviões perdidos. Os marinheiros responderam como puderam. Combate a incêndio corpo a corpo. Mangueiras, extintores, mãos queimadas, fumaça sufocante. Não havia heroísmo cinematográfico. Havia esforço bruto, repetitivo, desesperado. O navio sobreviveu não por sorte pura, mas porque seus homens se recusaram a abandoná-lo. Quando a Batalha de Midway terminou, o USS Enterprise ainda flutuava, danificado, exausto, mas operacional. Para seus marinheiros, aquilo não parecia uma vitória gloriosa. Parecia sobrevivência. Mais uma vez. Midway marcou o ponto de virada da guerra. Para o Japão, foi uma perda irreparável. Para os Estados Unidos, o início de uma contraofensiva longa e sangrenta. Para os homens do Enterprise, foi a confirmação de algo que começava a se tornar claro. Aquele navio estava destinado a estar sempre onde a guerra era mais dura. Eles haviam sobrevivido ao início da guerra. Haviam sobrevivido a Pearl Harbor por acaso. Agora, haviam sobrevivido à batalha que decidiu o Pacífico. E isso estava longe de ser o fim. Porque, após Midway, o Enterprise não seria poupado. Pelo contrário. Ele seria enviado repetidamente aos lugares onde a luta ainda não havia sido decidida, ilhas cobertas de selva, céus saturados de fogo antiaéreo, mares onde a sobrevivência parecia cada vez mais improvável. A próxima dessas paradas teria um nome que os marinheiros jamais esqueceriam. Guadalcanal. Guadalcanal não era apenas uma ilha. Em 1942, ela se tornou um abismo. Um lugar onde a guerra no Pacífico deixou de ser uma sequência de batalhas isoladas e passou a ser uma luta contínua, exaustiva, sem linhas claras de frente. Para os marinheiros do USS Enterprise, Guadalcanal marcou o início do período mais brutal de toda a guerra. Meses em que sobreviver a um dia não significava sobreviver ao seguinte. Após Midway, os Estados Unidos decidiram agir antes que o Japão se reorganizasse. O alvo foi o arquipélago da Salomão, e no centro dele, Guadalcanal. Ali, os japoneses construíam um aeródromo que poderia ameaçar rotas vitais no Pacífico Sul. A decisão americana foi ousada: desembarcar fuzileiros navais em território ainda disputado, sem supremacia naval consolidada. O sucesso da operação dependeria quase inteiramente dos porta-aviões. E, mais uma vez, o Enterprise estava lá. A partir de agosto de 1942, o navio entrou em um ciclo quase ininterrupto de combate. Diferente de Midway, não houve um único dia decisivo. Houve semanas de tensão constante. Ataques aéreos diurnos. Ameaças de submarinos à noite. Relatos confusos de frotas inimigas surgindo e desaparecendo entre as ilhas. Para os marinheiros, o cansaço tornou-se um inimigo tão real quanto o Japão. Em 24 de agosto de 1942, durante a Batalha das Ilhas Salomão Orientais, o Enterprise voltou a ser atacado diretamente. Bombardeiros japoneses romperam a defesa e lançaram suas cargas com precisão mortal. 3 bombas atingiram o navio. O convés de voo foi rasgado. Incêndios se espalharam. Explosões secundárias ameaçaram os hangares abaixo. Por um momento, pareceu que aquela seria a vez do Big. Mais uma vez, foram os marinheiros que impediram o pior. Equipes de controle de danos trabalharam em meio à fumaça e ao calor extremo. Aviões em chamas foram empurrados para o mar. Feridos continuaram ajudando outros feridos. Não havia escolha. Se o fogo alcançasse os depósitos de combustível ou munição, o navio seria perdido. O Enterprise sobreviveu. Danificado, mancando, mas vivo. Ele seguiu para reparos rápidos, rápidos demais para quem precisava de descanso real. Poucas semanas depois, em outubro de 1942, voltou ao combate na Batalha das Ilhas Santa Cruz. Ali, enfrentou talvez o ataque aéreo mais intenso de toda a sua história.
O céu parecia ocupado apenas por aviões inimigos. Bombas caíram novamente. Uma delas penetrou profundamente no navio, matando dezenas de tripulantes e deixando destruição em vários conveses. Dessa vez, o Enterprise foi o único porta-aviões americano operacional ao final da batalha. Isso não é metáfora. É fato. Por semanas, ele sustentou praticamente sozinho a presença aérea americana no Pacífico Sul. Seus marinheiros sabiam disso. Sabiam que, se falhassem, Guadalcanal poderia cair. Que fuzileiros em terra dependeriam diretamente do que acontecia no convés daquele navio cansado e marcado por cicatrizes. A pressão psicológica foi imensa. Muitos homens dormiam poucas horas por dia. Outros simplesmente não dormiam. O som de alarmes tornou-se parte da rotina. Alguns começaram a medir o tempo não em dias, mas em ataques sobrevividos. Primeiro. Segundo. Terceiro. Sempre esperando que o próximo fosse o último. E ainda assim, o Enterprise continuou. Nenhum outro navio americano passou tanto tempo sob ataque direto naquele período. Nenhuma outra tripulação viveu por tantos meses com a sensação constante de que o fim estava estatisticamente atrasado. A ideia de que os marinheiros do Enterprise sobreviveram a tudo começou a nascer ali, não como lenda, mas como constatação incrédula até mesmo entre seus próprios homens. Quando a campanha de Guadalcanal finalmente terminou, em 1943, muitos daqueles marinheiros não eram mais os mesmos. Haviam visto o limite do corpo e da mente. Haviam perdido amigos demais. Mas haviam mantido o navio vivo, e, com ele, a ofensiva americana. O Enterprise sairia daquela campanha como o porta-aviões mais condecorado da Marinha dos Estados Unidos até então. Mas suas provações ainda não haviam acabado. A guerra avançava para o centro do Pacífico, e o Big seguiria junto. Porque sobreviver a Guadalcanal não significava escapar da guerra. Significava apenas que ela exigiria ainda mais. E o USS Enterprise, junto com seus marinheiros, estava prestes a descobrir até onde essa resistência poderia ir. Depois de Guadalcanal, muitos acreditaram que o USS Enterprise finalmente teria um período de descanso real. O navio precisava de reparos profundos. Seus marinheiros estavam exaustos física e emocionalmente. Mas a guerra não respeita desgaste, e o Pacífico continuava grande demais, perigoso demais, para que o Big ficasse longe por muito tempo. Em 1943, enquanto novos porta-aviões começavam a entrar em serviço, o Enterprise retornou ao mar em um papel diferente, mas não menos arriscado. Ele passou a operar frequentemente à noite, algo ainda pouco dominado naquela fase da guerra. Lançar e recuperar aeronaves no escuro exigia nervos firmes, precisão absoluta e confiança total entre pilotos e equipes de convés. Um erro mínimo significava morte imediata. Para os marinheiros, essas operações noturnas adicionaram um novo tipo de tensão. O inimigo não era apenas japonês, era o próprio ambiente. O mar invisível. O convés mal iluminado. O som de motores surgindo da escuridão. Ainda assim, o Enterprise se adaptou. Como tantas outras vezes, foi forçado a aprender enquanto fazia. Em 1944, a guerra entrou em sua fase decisiva. Os Estados Unidos avançavam pelo Pacífico Central, aproximando-se perigosamente do território japonês. Foi nesse contexto que o Enterprise participou da Batalha do Mar das Filipinas, um confronto que ficaria conhecido como o Grande Abate das Marianas. Do ponto de vista estratégico, foi uma vitória esmagadora americana. Do ponto de vista humano, foi mais um teste extremo. Os marinheiros do Enterprise testemunharam ondas inteiras de aviões japoneses sendo destruídas antes mesmo de alcançarem seus alvos. Muitos entenderam ali que o equilíbrio da guerra havia mudado de forma irreversível. Mas isso não trouxe alívio. Pelo contrário. À medida que a derrota japonesa se tornava inevitável, os ataques passaram a assumir um caráter mais desesperado, e mais imprevisível. Esse desespero atingiu seu auge em 1945. Durante as operações finais no Pacífico, especialmente no entorno de Okinawa, o Enterprise enfrentou uma ameaça diferente de tudo que havia visto antes, os ataques kamikaze. Não eram mais pilotos tentando sobreviver após lançar bombas. Eram homens cuja missão explícita era morrer levando o navio inimigo consigo. Em fevereiro de 1945, um kamikaze atingiu diretamente o USS Enterprise. A explosão matou e feriu dezenas de tripulantes, destruiu partes do convés de voo e deixou o navio temporariamente fora de combate. Para muitos marinheiros, aquele momento pareceu o fim inevitável que havia sido adiado por anos. Mas, mais uma vez, o navio não afundou.
Equipes de controle de danos agiram com a mesma eficiência brutal que haviam desenvolvido desde 1942. Incêndios foram contidos. Feridos retirados. Estruturas improvisadas. O Enterprise seguiu para reparos, carregando consigo novas perdas, e uma reputação quase inacreditável. Quando a guerra finalmente terminou, em agosto de 1945, o USS Enterprise ainda existia. Esse simples fato diz tudo. Dos primeiros dias após Pearl Harbor até as operações finais contra o Japão, o navio esteve presente. Sobreviveu a ataques aéreos convencionais, bombardeios diretos, incêndios internos, operações noturnas perigosíssimas e ataques suicidas. E, dentro dele, milhares de marinheiros atravessaram a guerra inteira, algo estatisticamente improvável em um conflito daquele porte. Para esses homens, o fim da guerra não trouxe euforia imediata. Trouxe silêncio. Um silêncio estranho, quase desconfortável, depois de anos vivendo sob alarmes, explosões e ordens urgentes. Muitos deixaram o navio levando cicatrizes visíveis e invisíveis. Outros permaneceram por mais algum tempo, ajudando a trazer o Enterprise de volta para casa. O Big E seria desativado alguns anos depois. Não foi preservado como museu. Seu aço foi desmontado. Seu corpo desapareceu. Mas isso nunca significou o fim de sua história. Porque o USS Enterprise não sobreviveu a tudo sozinho. Ele sobreviveu porque homens comuns, marinheiros, mecânicos, cozinheiros, artilheiros, pilotos, se recusaram, repetidas vezes, a deixá-lo morrer. Eles sobreviveram à sorte, ao cansaço, ao medo e à estatística. E, ao fazer isso, tornaram-se parte de algo maior do que qualquer navio. A história deles ainda não termina aqui. Porque agora resta entender o que significa sobreviver a uma guerra quando ela finalmente acaba, e como viver com tudo aquilo que ficou para trás. E é para esse último trecho da jornada que seguimos a partir de agora. Quando a guerra terminou, o silêncio não foi imediato. Para os marinheiros do USS Enterprise, ele veio aos poucos, quase com desconfiança. Durante anos, o fim de um ataque significava apenas a espera pelo próximo. Agora, não havia mais alarmes de combate, nem ordens urgentes para guarnecer postos. O inimigo não estava mais no céu nem no horizonte. Ainda assim, muitos homens demoraram a acreditar que aquilo era real. O Enterprise retornou aos Estados Unidos como um veterano marcado. Seu casco carregava cicatrizes visíveis. Seus conveses haviam sido reconstruídos inúmeras vezes. E, dentro dele, a tripulação era uma mistura de sobreviventes antigos e rostos novos que nunca haviam conhecido a guerra como ela fora nos primeiros anos. Para os marinheiros que haviam atravessado Pearl Harbor, Midway, Guadalcanal e Okinawa, o retorno tinha um gosto estranho, não de triunfo, mas de encerramento tardio. Ao desembarcarem, muitos descobriram que o mundo havia seguido em frente sem eles. Famílias mudaram. Cidades cresceram. Pessoas que haviam se despedido em 1941 agora eram outras. Explicar o que significava ter sobrevivido a tudo não era simples. Como colocar em palavras a experiência de viver por anos sabendo que as chances estavam contra você? Como descrever a sensação de ver um navio continuar flutuando quando todos ao redor pareciam afundar? Alguns marinheiros conseguiram se reintegrar rapidamente. Outros carregaram a guerra por décadas. Pesadelos recorrentes, hipervigilância, silêncios prolongados. Termos como trauma ainda não faziam parte do vocabulário comum. Muitos simplesmente aprenderam a conviver com aquilo, sem nomear. O Enterprise havia sobrevivido, mas seus homens pagaram preços diferentes por essa sobrevivência. Em 1947, o USS Enterprise foi oficialmente desativado. A decisão foi prática. O navio estava tecnologicamente ultrapassado para a nova era do pós-guerra. Houve tentativas de preservá-lo como museu, impulsionadas por veteranos e admiradores, mas os custos eram altos demais. O Big E foi desmontado. Seu aço reutilizado. Seu corpo desapareceu fisicamente. Para muitos marinheiros, esse momento foi mais difícil do que esperavam. O navio não era apenas um meio de transporte ou uma arma. Era o lugar onde haviam passado os anos mais intensos de suas vidas. Onde haviam perdido amigos. Onde haviam aprendido a sobreviver. Ver o Enterprise desaparecer foi, para alguns, como perder novamente algo que já havia sido perdido várias vezes durante a guerra. Ainda assim, o navio não deixou de existir naquilo que realmente importava. O USS Enterprise tornou-se o porta-aviões mais condecorado da história naval americana na Segunda Guerra Mundial. Mas, mais do que medalhas e citações oficiais,
ele deixou um legado humano. Um exemplo extremo de resistência coletiva. Um caso raro em que um único navio e suas tripulações estiveram presentes do início ao fim de um conflito dessa escala. Entre os veteranos, formou-se um vínculo difícil de explicar para quem não viveu aquilo. Reuniões do Enterprise não eram encontros festivos. Eram momentos de reconhecimento silencioso. Um olhar bastava. Uma menção a Guadalcanal, a Midway, a Santa Cruz. Cada nome carregava imagens que não precisavam ser descritas. Com o passar das décadas, esses homens começaram a desaparecer, um a um. E, com eles, as memórias diretas da guerra. O Enterprise, que havia sobrevivido a bombas, incêndios e kamikazes, agora sobrevivia apenas na lembrança daqueles que o conheceram, e nos registros históricos que tentavam dar conta de algo quase inacreditável. Talvez seja por isso que a história do USS Enterprise continue a fascinar. Não porque ele foi invencível, não foi. Mas porque, estatisticamente, ele não deveria ter sobrevivido. E, ainda assim, sobreviveu. Repetidas vezes. Contra todas as probabilidades. Os marinheiros do Enterprise não eram heróis no sentido clássico. Eram homens comuns colocados em circunstâncias extraordinárias, obrigados a continuar quando parar parecia mais lógico. Eles não sobreviveram porque acreditavam em destino ou sorte eterna. Sobreviveram porque fizeram o que precisava ser feito, dia após dia, mesmo quando o cansaço e o medo se acumulavam. A história deles nos lembra que a guerra não é vencida apenas por grandes estratégias ou avanços tecnológicos. Ela é sustentada por pessoas que resistem, que continuam, que não desistem quando tudo indica que deveriam. E enquanto alguém contar a história do USS Enterprise, esses marinheiros continuarão existindo. Não como lendas inalcançáveis, mas como testemunhos de até onde a resistência humana pode ir. A guerra terminou. O navio se foi. Mas os homens que sobreviveram a tudo deixaram algo que o tempo não conseguiu desmontar. Com o passar dos anos, algo curioso aconteceu com os marinheiros do USS Enterprise. À medida que o tempo avançava e a distância cronológica da guerra aumentava, a história do navio não se tornava mais distante, tornava-se mais pesada. Porque, quando a vida desacelera, as memórias ganham espaço. Muitos desses homens construíram famílias, carreiras, rotinas aparentemente comuns. Trabalharam em fábricas, escritórios, portos, fazendas. Para quem os via de fora, eram apenas veteranos entre milhões. Mas dentro deles, o Big nunca havia deixado o convés. O som dos motores, o cheiro de combustível de aviação, o calor sufocante dos hangares e o impacto seco das explosões continuavam vivos, muitas vezes mais nítidos do que acontecimentos recentes. Em reuniões de veteranos, um padrão se repetia. Nos primeiros minutos, conversas triviais. Saúde, filhos, netos. Mas bastava alguém mencionar Midway, Guadalcanal, Santa Cruz, e o tom mudava. As frases ficavam mais curtas. O olhar se afastava. Não havia necessidade de detalhes. Todos ali sabiam exatamente o que aquelas palavras carregavam. Entre os marinheiros do Enterprise, formou-se uma identidade rara. Eles não se viam apenas como sobreviventes da guerra, mas como sobreviventes do mesmo lugar. Um lugar que esteve sob ataque constante por quase 4 anos. Um lugar que parecia estatisticamente condenado. Um lugar que exigia deles não apenas coragem, mas resistência prolongada. Essa identidade não vinha de discursos oficiais. Vinha da experiência compartilhada de ter vivido sempre no limite. Muitos relatavam a sensação estranha de que o navio os havia segurado quando tudo indicava que deveria ter afundado. Não como superstição infantil, mas como tentativa humana de explicar o improvável. O USS Enterprise ganhou fama de navio sortudo. Mas entre seus marinheiros, a palavra mais usada não era sorte, era trabalho. Trabalho incessante. Disciplina mantida sob estresse extremo. Equipes de controle de danos que sabiam exatamente o que fazer sem precisar pensar. Uma cultura interna moldada por repetidos quase desastres. Eles sabiam que, em muitos momentos, a diferença entre viver e morrer havia sido questão de minutos. Às vezes, de segundos. Uma bomba que caiu alguns metros mais longe. Um incêndio contido a tempo. Um avião que errou o ângulo de impacto. Sobreviver a isso uma vez já seria marcante. Sobreviver repetidamente criava algo diferente, uma consciência constante da fragilidade. Com o avanço da idade, muitos desses homens começaram a falar mais abertamente. Não para dramatizar, mas para registrar. Entrevistas, depoimentos, cartas, gravações. Havia um senso de urgência silencioso,
Se eles não contassem, ninguém mais poderia contar com o mesmo peso. Não era a história da Marinha. Era a história deles. E um ponto aparecia em quase todos os relatos: o Enterprise nunca deu a eles a sensação de estar fora da guerra. Mesmo nos raros períodos de reparo, sabiam que o retorno ao combate era apenas questão de tempo. Não havia falsa segurança. Não havia ilusão de invulnerabilidade. Isso moldou profundamente a forma como viam o mundo depois. Alguns veteranos disseram, anos mais tarde, que tiveram dificuldade em se adaptar à vida civil justamente por isso. Depois de viver tanto tempo em um ambiente onde cada decisão podia ser final, o cotidiano parecia estranho. Pequeno. Outros encontraram no silêncio uma forma de continuar. Poucos buscaram reconhecimento público. A maioria carregou tudo internamente. À medida que esses marinheiros envelheciam, o USS Enterprise começou a assumir um papel diferente. Já não era apenas um navio histórico. Tornou-se um ponto de ligação entre gerações. Jovens oficiais da Marinha ouviam suas histórias. Estudantes aprendiam que a supremacia naval americana não nasceu pronta, foi construída sob perdas reais e risco constante. Mesmo sem existir fisicamente, o Big E continuou presente. Seu nome foi reutilizado. Novos navios carregaram a designação Enterprise. Mas, para os sobreviventes da Segunda Guerra, sempre ficou claro: havia apenas um Enterprise. Aquele. O que esses homens deixaram não foi apenas uma sequência de batalhas vencidas. Foi um exemplo de continuidade sob pressão extrema. De como seres humanos comuns podem suportar níveis extraordinários de estresse quando dependem uns dos outros. E conforme o número de sobreviventes diminuiu, a responsabilidade pela memória mudou de mãos. Já não eram mais eles que contariam a história. Seriam os registros. As imagens. Os relatos preservados. E a pergunta que sempre retorna: como foi possível sobreviver a tudo isso? A resposta nunca é simples. Mas talvez ela esteja menos no navio. E mais nos homens que se recusaram a deixá-lo morrer. E é com essa herança, de resistência, perda e continuidade, que nos aproximamos do trecho final desta história. Não do fim da guerra, mas do fim de uma geração. Com o passar das décadas, algo inevitável começou a acontecer. Os marinheiros do USS Enterprise começaram a desaparecer. Não em batalhas, não em explosões, não sob fogo inimigo, mas silenciosamente, como o tempo costuma fazer. Um a um, aqueles homens que haviam sobrevivido ao início, ao meio e ao fim da guerra no Pacífico deixaram o mundo que ajudaram a proteger. Cada perda carregava um peso especial. Não era apenas a morte de um veterano. Era o desaparecimento de uma memória viva. De alguém que podia dizer, com autoridade absoluta: eu estava lá. Estava no convés quando Pearl Harbor ardia no horizonte. Estava no ar ou nos hangares em Midway. Estava sob ataque em Guadalcanal. Estava presente quando kamikazes mergulhavam sem hesitação. À medida que esse grupo diminuía, a noção de sobreviver a tudo ganhava um novo significado. Não era mais apenas sobreviver à guerra, era sobreviver ao tempo sendo um dos últimos a carregar aquela experiência inteira dentro de si. Muitos desses homens passaram os últimos anos conscientes disso. Alguns guardaram documentos, diários, fotografias. Outros concederam entrevistas já com a voz fraca, mas a memória intacta. Não falavam por vaidade. Falavam porque entendiam que, sem o testemunho humano, a história corre o risco de se tornar fria, distante, abstrata. Eles sabiam que o USS Enterprise já não existia fisicamente. Sabiam que novas gerações conheciam o nome, mas não o peso real do que ele representava. Por isso, quando falavam, insistiam em detalhes aparentemente pequenos: o cansaço extremo, o medo antes dos ataques, a perda de amigos sem tempo para luto, a sensação de normalidade estranha entre uma batalha e outra. Esses detalhes são o que impedem a história de virar apenas estatística. O Enterprise, ao longo da guerra, não foi invencível. Ele esteve muito perto de desaparecer diversas vezes. Seus marinheiros sabiam disso melhor do que qualquer relatório oficial. E talvez seja justamente por isso que sobreviver a bordo daquele navio tenha sido tão marcante. Não havia ilusão de segurança. Cada missão começava com a aceitação silenciosa de que talvez não houvesse retorno. Essa mentalidade moldou profundamente esses homens. Muitos disseram que, depois da guerra, passaram a enxergar a vida de forma diferente. Pequenos problemas pareciam menores. O tempo ganhou outro valor. Alguns se tornaram extremamente reservados. Outros, intensamente ligados à família. A guerra não os definiu publicamente, mas os acompanhou internamente até o fim. Hoje,
quando olhamos para fotografias antigas do USS Enterprise, vemos rostos jovens sorrindo no convés, muitas vezes sem imaginar o que os aguardava. Sabemos, agora, que alguns daqueles homens sobreviveriam a quase 4 anos de combate contínuo. Outros não. Mas todos fariam parte de algo que raramente se repete na história naval. O Enterprise não foi apenas um navio presente em muitas batalhas. Ele foi um fio condutor da guerra no Pacífico. E seus marinheiros foram os nós desse fio, sustentando, reparando, defendendo, lutando, dia após dia, quando a derrota parecia mais provável do que a vitória. À medida que o último desses homens parte, a responsabilidade passa definitivamente para quem conta a história. Para quem narra. Para quem escuta. Porque, quando não há mais testemunhas vivas, a memória depende inteiramente da fidelidade aos fatos e do respeito à experiência humana. E é por isso que esta história importa. Não para glorificar a guerra. Não para romantizar o sofrimento. Mas para lembrar que houve homens que enfrentaram o impossível repetidas vezes, e continuaram. Ainda resta um último passo nesta jornada. Não sobre batalhas. Não sobre datas. Mas sobre o que realmente significa dizer que alguém sobreviveu a tudo. E é para esse encerramento, humano, silencioso e definitivo, que caminhamos agora. Dizer que os marinheiros do USS Enterprise sobreviveram a tudo pode soar, à primeira vista, como uma frase forte demais. Quase exagerada. Mas quando se observa a trajetória completa daquele navio, do primeiro dia da guerra até seus momentos finais, a frase deixa de ser retórica e passa a ser quase literal. Eles sobreviveram quando a guerra começou de forma inesperada. Sobreviveram quando a marinha ainda aprendia, errando, como lutar no Pacífico. Sobreviveram quando eram poucos, quando estavam cansados, quando não havia substitutos. Sobreviveram a batalhas que destruíram outros navios inteiros. Sobreviveram a incêndios, explosões, ataques suicidas e a uma pressão psicológica constante que raramente aparece nos relatórios oficiais. Mas sobreviver não significa sair ileso. Muitos desses homens carregaram a guerra para sempre. Não como histórias para contar em tom épico, mas como imagens recorrentes, sons que voltavam à noite, nomes que nunca se apagaram. Sobreviver a tudo significou aprender a conviver com perdas acumuladas, com a consciência de que a vida havia sido preservada enquanto tantas outras se perderam a poucos metros de distância. O USS Enterprise tornou-se um símbolo justamente porque não foi perfeito. Porque não venceu sempre sem custo. Porque esteve à beira do fim inúmeras vezes. Seu valor histórico não está apenas nas batalhas vencidas, mas no fato de ter continuado navegando quando as probabilidades diziam que não deveria. E isso só foi possível por causa dos homens que estavam a bordo. Homens que não sabiam que fariam história. Que não acreditavam estar vivendo algo lendário. Que apenas acordavam, cumpriam ordens, faziam o trabalho necessário e esperavam chegar ao próximo dia. Quando a guerra terminou, o mundo seguiu em frente. O navio foi desmontado. A frota mudou. A tecnologia avançou. Mas o Enterprise deixou algo que não pôde ser desmontado, um exemplo extremo de resistência coletiva. Hoje, não restam muitos daqueles marinheiros. Em breve, não restará nenhum. E quando o último deles se for, a história do USS Enterprise dependerá inteiramente de quem a escuta e a transmite. Dependerá do cuidado em não simplificar, não exagerar, não esquecer o fator humano por trás das datas e dos números. Porque, no fim, o USS Enterprise não é apenas um capítulo da história naval. É um lembrete. Um lembrete de que guerras não são vencidas apenas por aço e estratégia. São sustentadas por pessoas comuns que continuam quando parar parece mais sensato. Que sobrevivem não porque são invencíveis, mas porque resistem juntos. Os marinheiros do USS Enterprise sobreviveram a tudo que a guerra podia lançar contra eles. E, ao fazê-lo, deixaram um legado que não depende de um casco preservado ou de um monumento físico. Ele vive na memória. Na história bem contada. E no silêncio respeitoso de quem entende que algumas sobrevivências não foram milagres. Foram um sacrifício contínuo. E é por isso que essa história merece ser lembrada. No fim, a história dos marinheiros do USS Enterprise não pede aplausos. Ela pede silêncio. Silêncio semelhante ao que muitos deles carregaram por toda a vida. Um silêncio feito de lembranças difíceis de traduzir em palavras, de noites mal dormidas, de nomes que voltavam à mente sem aviso. Sobreviver a tudo não foi um prêmio. Foi uma condição com a qual aprenderam a conviver. O Enterprise cruzou praticamente toda a Segunda Guerra Mundial no Pacífico. Quando outros navios afundaram, ele voltou.
Quando parecia ultrapassado, adaptou-se. Quando foi atingido, queimou, e continuou. Mas o navio, por mais resistente que fosse, nunca lutou sozinho. Cada metro que percorreu foi sustentado por mãos humanas, por decisões tomadas sob medo real, por homens que sabiam que a estatística não estava a seu favor. Esses marinheiros não sabiam que fariam parte do porta-aviões mais condecorado da guerra. Não sabiam que seriam lembrados como os que sobreviveram a tudo. Eles apenas sabiam que, naquele dia específico, precisavam manter o navio vivo. E no dia seguinte, repetir. E no outro. E no outro. Quando o USS Enterprise foi desmontado, muitos sentiram que algo havia sido encerrado de forma definitiva. Mas a verdade é que o navio já vinha sendo desmontado havia anos, peça por peça, sempre que um companheiro não retornava de uma missão, sempre que um alojamento ficava mais vazio, sempre que uma nova cicatriz surgia no casco. O aço desapareceu. Os homens envelheceram. A guerra terminou. Mas o significado permaneceu. O USS Enterprise representa algo raro na história militar: continuidade sob pressão extrema. Ele foi o fio que atravessou o caos inicial, o ponto de virada e a vitória final. E seus marinheiros foram o tecido que manteve esse fio inteiro, mesmo quando tudo indicava ruptura. Hoje, quando falamos deles, não falamos de invencibilidade. Falamos de resistência. Falamos de pessoas comuns colocadas em circunstâncias que exigiam o máximo, e, muitas vezes, mais do que o máximo. Falamos de homens que sobreviveram não porque a guerra foi gentil, mas porque insistiram em continuar. E talvez essa seja a herança mais poderosa do USS Enterprise. Não há de um navio lendário. Mas há de homens que provaram que sobreviver não é escapar ileso. É permanecer, apesar de tudo. Enquanto essa história for contada com honestidade, enquanto alguém ouvir e compreender o peso dessas palavras, os marinheiros do USS Enterprise não terão desaparecido por completo. Eles continuarão onde sempre estiveram. No convés de um navio cercado de fogo. Olhando para o horizonte. Seguindo em frente. Mais uma vez.